Capítulo 5. O discípulo estava pleno de consciência da unidade. Sabia que em Deus tudo é existente, tudo se movimenta e tudo atinge, por evolução, a finalidade. Estava em estado de epifania mental, pelo que sabia estar sempre ligado ao Pai Divino, em virtude do que vinha de aprender sobre estar o primeiro estado, a divina essência, nos fundamentos ou atrás de tudo aquilo que existe no universo infinito. Jesus lhe era o Cristo planetário, o espírito cósmico acima de mundos e de formas, porque vitorioso sobre as leis planetárias e que a sua autoridade também era onipresente no planeta por lhe ser o diretor, assim como acontece com os outros planetas que têm os seus respectivos Cristos, e que as duas autoridades, a de Deus e a do Cristo planetário, se filtram pelos escalões hierárquicos, pelas hierarquias espirituais que estão distribuídas pelas 7 esferas celestiais que envolvem a crosta terrícola em forma concêntrica e superposta. 7 céus, que se subdividem em muitos outros, porque a elevação para o exterior é muito lenta, é progressivamente gradativa, a fim de que a cada matiz de grau caiba o justo local de estada e ocupação. 6. Nota. Lei da equidade vibracional. Fim de nota. Ler era, entretanto, a sua predileção terrena, e tinha uma dezena de livros aos quais devotava a maior estima, porque eles lhe faziam sempre sentir mais a presença do mundo espiritual, aquilo que os antigos iniciados diziam ser a providência divina, pois eles sabiam que a providência era representada pelos guias espirituais da humanidade e das criaturas. Como fosse domingo, pela tarde, estirou-se o discípulo no leito, apanhando o livro de Édouard Chouret. 7. Nota. Trata-se da clássica obra teosófica, Os Grandes Iniciados. Fim de nota. E, tendo-o aberto, lia o seguinte trecho com muita atenção, como sempre o fazia, em se tratando de tais assuntos. Aspas. Uma teologia verdadeira deverá fornecer os princípios de todas as ciências. Ela não será a ciência de Deus se não mostrar a unidade e o encadeamento das ciências da natureza. Ela não merecerá o nome que tem se não satisfizer a condição de constituir o órgão e a síntese de todas as outras. Fecha aspas. Foi naquela hora que nós chegamos, inclusive o mensageiro, com o fito de tomá-lo para o nosso lado, caso estivesse com disposição e desocupado, ou pronto para vir. E foi coisa de segundos, porque o mensageiro lhe meteu a mão na cabeça, fazendo-se notar presente. O rapaz colocou o livro sobre o móvel e prontificou-se a sair, o que logo aconteceu com grande alegria para todos. Trechozinho bem inteligente aquele, pois não? Comentou o mensageiro ao falar-lhe. O discípulo emitiu a sua opinião. Um grande livro, embora muito falho com referência ao Cristo, pois não pôde o seu autor penetrar na intimidade de sua função, a fim de poder explicá-lo de melhor maneira, nem compreendeu a função missionária de Jesus como cumpridor da promessa antiga ou do derrame de espírito sobre a carne toda, e nem conseguiu divisar o Cristo como sendo a síntese da verdade, ou como exposição da origem, do processo evolutivo e da sagrada finalidade do Espírito. O mensageiro anuiu, acrescentando: muito bem, se Édouard Chouret tivesse penetrado na realidade do Cristo, como batizador em espírito e como síntese geral, ou como símbolo vivo do caminho, da verdade e da vida, por certo teria vislumbrado no Cristo a verdadeira teologia, a demonstração viva da evolução total, material e espiritual, como até hoje ainda ninguém o fez. Por isso mesmo, ficou no Cristo místico e mítico, apresentando muito mal o Cristo histórico, além de nada fazer pela demonstração do Cristo cósmico ou do exemplo universal que tão perfeitamente ele viveu. Foi uma pena
gemeu o discípulo. O mensageiro riu-se, afirmando em tom conselheiro: não convém, discípulo, que penses e hajas com precipitação. Tudo virá a tempo. Não é certo que a marcha evolutiva do planeta é muito lenta? E de que adiantaria alguns andarem tão depressa, tão na dianteira, quando a grande parte caminha a passos de tartaruga? Para que tanto empenho em mostrar o reino do céu exterior, os altos padrões exteriores, quando a humanidade vive cega para com aquele reino do céu, que traz no íntimo aquele céu que, em verdade, é o bilhete de entrada nos céus exteriores? Um dos companheiros interveio um tanto magoado. Você não vê, discípulo, que a grande maioria dentre os frequentadores de sessões tudo faz em caráter de pedincharia? Não deve desconhecer que o maior número faz com muita questão de águas fluidificadas, de imposição de mãos, de tudo quanto seja exterior e subalterno, e que ínfimo é o número dos que procuram conhecer e melhorar, enfim, estar preparado para avanços maiores no porvir. Isto quer dizer, portanto, que as sementes ainda continuam caindo em terras sáfaras, não é mesmo? E observe bem que no falo daqueles que representam as pedras, onde as sementes caem e o sol as estorrica, porque muitos são aqueles que chegam para junto da excelsa doutrina reposta no lugar, e por nada terem de conhecimentos fundamentais, por nada entenderem de moral, de amor e de revelação, lá se vão e ainda por cima blasfemando, dizendo mal da doutrina. O discípulo emendou com uma pontinha de ironia. Pudera, existem centros espíritas onde tudo existe, menos espiritismo. Quando nada sabem aqueles que se metem a ensinar, que hão de aprender, saber e praticar os que lá vão para colher alguma coisa de útil? Aquele mesmo companheiro que antes falara murmurou: é mesmo penoso que muitas vezes aqueles que se querem apresentar como sendo o sal da terra, de fato deixem de salgar. Agem como insossos e acabam fazendo outros tantos insossos, não é verdade? A conversa teria ido para aí afora, não fosse o mensageiro convidar. Vamos tratar de ser úteis, meus amigos. E como todos concordassem, dali nos fomos, tomando o rumo de uma fazenda. Em lá chegando, estavam já muitos irmãos preparados para uma sessão, e foi um dos guias da casa que nos avisou. Já trataram do assunto magno, que é a fundação de um sanatório. Agora vão realizar uma sessão espírita com o fito de ouvir alguém, deste lado, que lhes diga alguma coisa sobre o acontecimento. Ali está o patrono do novel sanatório, o médico por eles invocado. De fato, atrás de uma veneranda senhora, aureolada de azul e ouro, estava a muito conhecida personalidade cujo nome fora indicado para designar o sanatório a ser construído. E o ambiente estava deveras sublimado, porque havia uma causa superior em jogo e tratada com verdadeiro senso cristão. Depois de saudar a todos, ao invés de fazer algum longo discurso laudatório, disse apenas o médico: Espíritas, primeiramente agradeço a vossa lembrança pela escolha do meu apagado nome a servir de patrono do sanatório. E como palavras de estímulo, faço ciência de que espiritismo é trabalho social, é serviço de elevação em todos os sentidos de aplicação coletiva, partindo sempre, entretanto, da certeza de cada célula, da integração de cada filho do Pai Divino na ordem universal. Quem mais auxilia, pelo fato de conhecer e aplicar a lei geral do cosmo, esse virá a ser mais auxiliado. Para todos os efeitos, quem se une à lei geral será unido, e quem se afasta será afastado. Evolução é integração do Filho na ordem suprema do Pai, que se filtra pela solidariedade, que se expõe pelo gosto de ser útil, que procura amenizar a dor, enxugar a lágrima, pensar a ferida e, acima de tudo, educar no sentido espiritual. E rematou em breves palavras: o céu ouviu e atendeu ao vosso apelo. Cumpri agora com os vossos deveres, que almas bastante superiores a mim estão ao vosso lado. Espargi os frutos de vosso amor por sobre aqueles que têm menos,
e o céu ofertar-vos-á maiores oportunidades no porvir. Eu necessito de trabalho. Todos necessitamos de trabalho. É hora, portanto, de compreendermos que cristianismo é programa de edificação interna e não amontoado de bajulações ritualistas. Despediu-se o médico e, ao estar do nosso lado, vimos-lo colocar junto à senhora médium um pobre irmão desencarnado, todo torto e gemente. Era um irmão que estava precisando de cristianismo, naquelas condições e segundo a modalidade ali possível de ser levada a termo. Saindo aquele, todo cheio de graça e feliz, colocou ali o médico uma senhora que, havendo mentalizado a falta de uma perna, vinha se arrastando e deixando as marcas de sangue pelo chão. Fora acidentada de trem e não sabia de sua desencarnação. Estava clamando por socorro com medo de morrer, mesmo depois de haver deixado o seu corpo físico. Também ela foi encaminhada e com as pernas em perfeito estado, graças ao trabalho mediúnico. Eles, os encarnados, encerraram a sessão e deste lado começaram ali dentro mesmo alguns serviços de cooperação, pois cada um dos presentes foi registrado minuciosamente, a fim de ser focalizado pelo mundo espiritual para efeito de assistência, no intuito de levar avante o programa humanitário. É que o mundo espiritual, acompanhando como soe acompanhar a todos os movimentos humanos, mandava o seu socorro, criando uma falange de servidores invisíveis. Dali saindo, fomos procurar a jovem ex-protestante. Ela estava concentrada e fazia oração. O mensageiro atuou sobre a sua mão, mas não pôde movimentá-la, tendo atuado então sobre a mente, obrigando-a a cair em transe. Ele escreveu e, entre outras coisas, disse que o discípulo ali estava em espírito. Quando ela voltou a si, perguntou: o discípulo não pode escrever algumas palavras? O mensageiro atuou de novo e disse que iria auxiliá-lo. De fato, colocou o rapaz na posição de escrever, dizendo que o fizesse, como se ele mesmo estivesse escrevendo. Faça de conta que a cabeça dela e o braço sejam seus, disse ele. Que devo dizer? Perguntou o discípulo. Isso é consigo, respondeu o mensageiro. E o discípulo, atuando sobre ela através da mente, escreveu: estou presente, gentil companheira, para notar o quanto você é nobre e aureolada de luz. Vista daqui, parece um anjo feito prisioneiro da carne, amarrado e tolhido, porém, um anjo muito bonito, cheio de graça e de verdade. Fomos embora. Fomos procurar o jovem sírio. Ele estava fazendo refeição, motivo por que o deixamos sem tocá-lo. E foi assim que lidamos naquele domingo formoso, cheio de sol e de esplendor espiritual. Antes de mais nada, um pontinho no tempo, uma fração infinitesimal da marcha evolutiva do planeta, porque para nós o que tudo vale é a finalidade, é o natural objetivo do mundo e de suas chamadas criaturas. E no dia em que os encarnados, em sua maioria, reconhecerem que a ordem social humana só será feliz tanto quanto puder assimilar e viver paralela à ordem divina, nesse dia haverá mais fartura para os corpos e mais luz para os espíritos.